Então, gente, a nossa conversa hoje é com o Lucas Ataíde, da Start Aquicultura, justamente para falar sobre o Start, o tanque de placas que foi desenvolvido para o sisteminha. A gente vai ver forma de construção, materiais necessários e principalmente os maiores problemas construtivos e as suas soluções. Vamos lá? Então, gente, aqui vocês estão vendo um modelo, né, do tanque Start. É um tanque feito de placas com colunas, ou seja, ele é um tanque, como tudo no sisteminha, produzido a partir de módulos. E você vai precisar, para a construção desse tanque, vai precisar produzir uma forma, né? E o material indicado para a produção dessa forma é o metalon, porque ele vai ser resistente à deformação. Então a gente tem aqui um esquema, né, da montagem dessa forma. As medidas internas da forma são de 85 por 57,5 por 3 centímetros. E aqui vocês podem ver como que é a curvatura dessa placa, né? Como que se obtém essa curvatura. E as placas aqui que são resultado dessa formatação. Para a construção da placa de cimento, e vocês vão ver na nossa conversa mais adiante com o Lucas Ataíde, que foi quem produziu para a gente essa apresentação, você precisa ser muito criterioso nas proporções dos materiais que vão ser utilizados, certo? Então, para fazer a massa de concreto, você vai precisar de 5 latas e meia de pó de brita, 4 latas de areia grossa, 2 latas de cimento, 6 litros de água. O procedimento é simples. Você deve primeiro misturar os materiais secos e ir adicionando água aos poucos. Vai utilizar uma enxada ou, se for possível para você, uma betoneira. A água você vai adicionar até que essa massa tenha uma consistência de pasta, semelhante ao que a gente está vendo aí na imagem. O ideal é limpar bem o chão onde você vai fazer a formatação, né? E respeitar o formato da placa. Você vai despejar a placa e vai espalhar. Onde houver curvatura, você vai cuidar para que a massa acompanhe essa curvatura. O interessante é fazer uma pequena camada de areia aonde você vai montar as placas. Essa areia vai agir como um desmoldante e não vai atrapalhar na composição e nem na durabilidade final. Então, a gente tem aqui algumas imagens. Então, aqui vocês podem acompanhar através dessas imagens algumas placas já feitas, tá vendo? Foi feito um caminho de areia ou uma cama de areia e as placas vão sendo feitas. Então, você colocou a massa, você já pode, com cuidado, retirar a forma e partir para a próxima massa. É só ter esse cuidado aí de ficar dessa massa ficar com a consistência pastosa, porque aí quando você desenformar, ela não vai se deformar. A escolha do local da construção do tanque é muito importante e é por isso que eu vou pedir para que vocês novamente prestem bem atenção na conversa que nós vamos ter agora com o Lucas,
falando principalmente sobre essa questão da escolha do local do tanque. Isso é crucial. O tanque, embora seja de construção muito simples, né? Ele precisa de alguns cuidados de alicerce que vão garantir a longevidade desse tanque. Então, aqui basicamente solo plano, arejado, longe de árvores, próximo à residência, porque isso vai facilitar o manejo. Não devem ser deixadas raízes, galhos, folhas, nem material orgânico. E na conversa que vocês vão acompanhar, vocês vão entender a importância de se tomar esses cuidados. Para poder fazer a circunferência do tanque, esse tanque foi planejado para um raio de 2,20 metros, que vai ser amarrado numa estaca, que vai ficar no centro, e a outra vai ser utilizada como um compasso para fazer a marcação do chão. No vídeo que nós fizemos do nosso tanque de alvenaria, a gente mostra como isso foi feito. Eu vou deixar o link para vocês. Então, você vai utilizar como um compasso para fazer o giro de marcação. Depois, é importante fazer uma cava acompanhando a linha que você desenhou no chão. Você vai utilizar um cavador e vai cavar a 15 centímetros de profundidade e vai fazer essa cava com 15 centímetros de largura. Na hora de instalar as placas, essa cava vai ser muito interessante, porque ela vai formar um gabarito para que você faça isso da forma mais correta. Para fazer o assentamento das placas, você também tem uma medida específica da massa, tá bom? São 5 latas e meia de pó de brita, 4 latas de areia grossa, 2 latas de cimento e 6 litros de água. Também o mesmo procedimento e a mesma consistência de pasta. Para fazer a instalação das placas, você vai preencher a cava que foi feita com massa e vai assentar a placa e vai escorar essa placa. Nas extremidades, entre uma placa e outra, você vai cavar uma profundidade de 30 centímetros, que é o local onde vão ser encaixadas as treliças que vão fazer as colunas do tanque. Aqui a gente já vê imagens da instalação das placas. O espaçamento entre as placas é de 2 centímetros. A cava da treliça com 30 centímetros de profundidade. A treliça é chumbada entre uma placa e outra, como vocês veem na imagem, e é transpassada por um vergalhão de 4,2 milímetros que vai circular o tanque. Para a instalação das treliças, é preciso atentar para as características dela. Do tipo de treliça comercial, treliça fina, cortada em 1 metro de comprimento, você vai precisar de 24 peças. A colocação da ferragem no fundo do tanque. As características da ferragem que você vai precisar é de vergalhão de 4,2 milímetros, arame recosido. Os vergalhões vão ser dobrados e amarrados nas treliças com o arame recosido. Aqui a gente vê como que foi feita a colocação da ferragem no fundo do tanque. Como que faz a montagem da armação. Os vergalhões, eles saem de uma treliça e vão até a outra que está oposta. A cada 30 centímetros da borda para o centro, forma-se uma malha em círculos. Então, a distância de uma malha para outra é de 30 centímetros. Elas vão ser amarradas nos encontros com o arame e isolados do chão com calços de pedra. Podem ser pedacinhos de cerâmica, para poder manter distância do chão, para que a massa entre por baixo dele. Como que vai ser feita a concretagem do fundo do tanque? O traço de massa utilizada, a mesma massa da fabricação das placas, deve ser feita de uma única vez, certo? Então, você não pode começar esse fundo e deixar para terminar depois. Você deve planejar esse trabalho para ele ser feito de uma única vez.
Então, chumbadas as placas e feito o fundo do tanque, você começa a fazer a amarração através do enchimento das colunas. Você vai precisar de formas específicas. Você vai utilizar um tubo de 200 milímetros cortado ao meio. E dessa forma você tem duas formas e pode concluir duas colunas ao mesmo tempo. O comprimento do tubo vai ser de 70 centímetros, que é a altura da parede externa do tanque. Você vai precisar de uma vara de tubo, na verdade uma vara de tubo de 200 milímetros, ela vai fazer para você 12 formas, ou seja, dá para adiantar bastante o trabalho. E elas são reutilizáveis, você vai poder utilizar elas bastante vezes. Para fazer o enchimento das colunas, as formas vão ser fixadas às treliças por arame, tá vendo? É feito um furo e então elas são amarradas para ficarem bem justas às placas, como você pode ver aí na imagem. As formas, elas são preenchidas com a massa padrão. A gente vai sempre usar a mesma medida, a mesma receita para a massa. Elas só podem ser retiradas depois de 12 horas de descanso. Então, você vai fazer várias colunas ao mesmo tempo e somente após 12 horas é que você vai poder desenformar essas colunas. Então, você tem aí a forma cheia e na imagem ao lado a coluna concluída. Pronto, aqui você tem o tanque pronto, equipado com sistema de recirculação e capaz de produzir de 30 a 40 quilos de peixe em integração de culturas. Esse tanque tem capacidade para 10 mil litros de água. Aqui a gente está vendo agricultores de Inajá, do sertão do Pernambuco. Se você não viu o nosso vídeo conversando com a Cláudia Leal, vou deixar um link aí para vocês verem como houve modificação na vida dessas famílias lá por causa da implantação do sisteminha, já utilizando o tanque Start nessa implantação. Principais defeitos de construção. Podem aparecer defeitos na produção de placas, por causa da má compactação do chão de fabricação ou porque a massa ficou mole demais. É interessante que você faça algumas placas a mais. O tanque vai utilizar entre 23 e 24 placas, mas isso não é o mais importante. De novo, eu peço para que vocês prestem atenção na nossa conversa com o Lucas. Podem ocorrer também infiltração na base do tanque. E por que essas infiltrações acontecem? Elas acontecem devido a problemas de rejunte entre o piso do tanque, as paredes e colunas. Isso se resolve rejuntando os locais com trincas. Pode acontecer também, por causa da má compactação do terreno, ruptura de placas já instaladas, placas mal fabricadas e a massa sem resistência necessária. Por isso que é importante seguir bem a receita e fazer com muito critério a compactação do terreno. Qual que é o procedimento de reparo se esses cuidados não foram tomados antes? Você pode simplesmente substituir a placa. Por isso eu disse para vocês que esse tanque é um tanque construído por módulos. Então, se você tem algum problema em uma placa, você pode facilmente produzir outra placa e substituir essa placa sem precisar mexer no tanque inteiro. Você também pode fazer a colocação de uma coluna extra. O custo de produção do tanque de placas, na verdade, varia bastante de região para região. Então, você tem aí um valor aproximado de R$ 1.848 para uma determinada região. Eu vou deixar para vocês essa apostila que o Lucas passou para a gente, ele montou, né, e foi utilizada em uma das apresentações e depois ele disponibilizou para a gente. Vou deixar para vocês o link para você poder ter acesso a essa planilha e ver aí todas as questões em detalhes e a solução dos problemas que podem surgir e por que eles surgiram. Então, o ideal é trabalhar com a prevenção desses problemas. E é por isso que eu, de novo, vou pedir para você prestar bastante atenção na nossa conversa daqui para frente. Lucas,
vocês já construíram... Você tem uma ideia de quantos tanques Start vocês já construíram? Eu não estou lembrado agora de cabeça quantos, mas enfim, a gente já deve ter participado aí da construção, envolvendo aqui Parnaíba, Teresina, e o pior de tudo é que tem gente também que já viu a palestra e já construiu por si só. Sim. Então, tem gente no interior do Ceará, tem em alguns lugares. Vamos supor que a gente tem aí pelo menos uns 30 ou mais espalhados por aí. Né? Lá na Univasp, também em Petrolina, também tem, né? Lá no Espaço Plural, também Sim. tem alguns tanques desse tipo, né? Então, deve estar aí beirando aí em torno de 30 a 40 tanques desses daí, tá bom? Sim. Mas eu pergunto porque existem diferentes tipos de terrenos, né? Então, assim, nós tivemos a oportunidade de estar em Inajá e presenciar a construção de alguns tanques lá, os 5 primeiros, na verdade, e o terreno lá bem arenoso. Então, assim, você acha que faz muita diferença o tipo de terreno? Ele tem se comportado bem em terreno arenoso, em terreno. Não sei se vocês tiveram experiência com terreno mais compacto, mais argiloso. Ótima pergunta. É o seguinte, não são só em torno de 30, 40, não, é porque eu estava esquecendo. O sul do estado agora do Piauí, no Quilombo, é um quilombo lá de descendentes de escravos, né, que residem lá ainda, os quilombos São Martins. Eles estão fazendo 26 tanques Olha, desse daí. Eles estão agora, nesse momento, construindo o tanque. Né? Então, vão ser 26 famílias beneficiadas lá. Então, só ele já tem mais. Então, a gente tem aí pelo menos 60, mais ou menos 60, 70 tanques desses aí já construídos. Porque tem Esperantina também. Esperantina são em torno de 16 famílias que andaram construindo lá, mas não só o tanque Start, né? Foram outros tipos de tanque também, mas dentre eles também o tanque Start, pelo menos uns 5 tanques desse daí, mais ou menos. É o seguinte, a construção dele é muito simples. O que você tem que fazer, basicamente, é a compactação do solo. Então, a compactação do solo, ela é muito crucial para o sucesso do tanque, né? Por que ela é crucial? Porque é uma metodologia da construção civil. Por uhum, exemplo, é muito comum quando você vai construir uma casa, dependendo do pedreiro, o cara não quer compactar nada. Ele quer fazer ali, botar uma camadinha de barro, bater ali mais ou menos, daqui a pouco a casa está rachando, está cedendo, tudo mais. É muito comum. Eu posso dizer porque a minha casa é assim. A minha casa vem apresentando fissuras justamente por causa dessa falta de consciência de quem constrói e achar que pode construir porque o chão é firme. Então, é o primeiro erro que tem. Não existe o chão firme. O processo do tanque, da construção do tanque, ele é simples, mas ele é criterioso. Então, por exemplo, tem um caso bem interessante na cidade aqui do interior do Piauí, chama Esperantina. E, e esse rapaz que tem um tanque aqui em Parnaíba foi lá construir para a pessoa que contratou. Quando chegou lá, ele, olha, tem que compactar, tem que fazer isso. A pessoa disse, não precisa não, porque aqui é cabeça de jacaré. Eu não sei se aí em Goiás é conhecido como cabeça de jacaré, mas é uma pedra vermelha, toda desuniforme, enfim. Depois você pode pesquisar aí, talvez você vai encontrar. É uma pissarra, só que em vez de ser a pedrinha quebrada, é umas pedronas, sabe? Bem grandes. uhum. Aí, como ela aflora no chão, parece a cabeça de um jacaré no lago. Mas ela é como se fosse a precursora da pissarra. Quebrou ela, virou pissarra. E ela realmente, o solo é muito firme, é muito duro. Mas isso não exclui a necessidade
de compactação. Então o rapaz foi construir, chegou lá, ó, tem que compactar. O cara, não precisa, porque aqui é solo de cabeça de jacaré, é duro. O que é que aconteceu? Fez o tanque, encheu, rachou, Hum. né? Porque E, existe a e a gente, movimentação, né? tecnicamente, é claro, mesmo Uhum. que seja duro, não Sim. importa. Então, o que tem que seguir é o processo. Então, o que acontece? Tem algumas características que você tem que seguir. Por mais duro que seja, tem que ser compactado. Só que o que é que vai diferenciar na compactação? É a intensidade e a forma dela. Então, no caso dele lá, cabeça de jacaré, era muito mais rápido e fácil compactar. Mas tem que compactar, certo? Era mais rápido, mais Quem tem... fácil, mas não desnecessário, né? Não, nunca vai ser. Ou na cabeça de jacaré, ou lá no solo arenoso, tem que compactar. A diferença vai ser a facilidade e a metodologia. Certo? Eu vou já explicar direitinho. Então, o que aconteceu? Tecnicamente, para mim, fica fácil. E aí eu acabo caindo na história do chato. Como não consegue argumentar, a gente consegue descobrir onde foi que aconteceu o problema. Pensei, pô, o cara é muito chato, porque já vai dizendo que a gente não fez certo, não sei o quê, como é que pode, gente... Enfim, é longa história. Para mim, que sou técnico, quando ele falou, olha, o tanque vazou. Vazou porque não compactou. Manda as fotos. É assim, compactou a pessoa. Ó, não, a cabeça de jacaré é duro o solo. Entendeu? Então, eu disse assim, ó. Então, meu amigo, agora o que é que faz? O que é que eu vou fazer para resolver o tanque? A vantagem é que o tanque é muito versátil. É fácil Sim. trabalhar com ele. Mas só que ele teve que gastar. Então, o que foi que aconteceu? Ele teve que passar a massa de areia grossa, bem líquida, esfregando todo o chão do tanque para tapar as fissuras. Depois encher, rachar de novo, tapar onde rachou, depois encher. Fez isso umas 4 vezes para poder resolver. Ou seja, ele compactou o solo dele na marra, né? Se ele tivesse feito isso antes, não precisava. Só que é muito comum, não sei você, se você passar a orientar esse tanque, a pessoa dizer assim, ó, oh, não deu certo, deu problema, deu não sei o quê. E vim reclamar com você como se o tanque fosse, o problema fosse do tanque. Não é, né? Então, qual é a outra forma de compactar? Vamos supor, eu já peguei gente aqui com o solo arenoso, né? Então, o que é que ela vai ter que fazer? É mais trabalho. Então, ela vai ter que fazer a circunferência do tanque, cavar mais ou menos uns 50 centímetros para tirar aquela areia foxa. Depois, ela vai ter que vir com pedra de alicerce, ou pedras grandes, encher aquele local, certo? E para completar os espaços entre as pedras, encher de barro. Certo? O ideal até é que seja barro com cal, que é a mesma coisa que utiliza a mesma massa para fazer a fixação das pedras de alicerce de casa, para ele poder fazer uma base de compactação. Depois ele vai bater o barro ali em cima para a pedra ficar lá embaixo, e a partir dali é que ele vai construir o tanque dele. Entendeu? Então, cada solo vai ter uma característica, mas tanto o arenoso, como a duna, como a pedra cabeça de jacaré do homem lá de Esperantina, tem que compactar, né? Então, não dá para começar o tanque se você não compactar. Não adianta. Se você fizer, você vai fatalmente
me mandar uma mensagem dizendo, o tanque rachou, sabe? Se você faz direitinho, não tem como dar errado, certo? Então, ele é criterioso, mas parte desse princípio. A massa tem que estar bem feita, o material tem que estar certo, tem que ser utilizado da maneira adequada, né? A compactação do solo do local não pode deixar de ser feita. Se não fizer, não vai. Aí varia, né? Solo mais duro é mais fácil, basta que você bata, né? Molhe e vá batendo até ficar firme, se for um barro, se for qualquer outra coisa. E se for areia, arenoso, você vai ter que tirar aquele material de superfície. A outra característica, além da compactação, não pode ter matéria orgânica, né? Então, toco, raiz. Aqui em Parnaíba é muito comum a pessoa limpar o terreno e deixar ele na areia, né? Ele não, uma folha caiu, a pessoa vai lá e junta, né? Que chamam até ciscar aqui. O terreno bonito é o ciscado, né? Mas tira toda a cobertura vegetal do terreno. Aí, não achando pouco, cava um buraco, joga as folhas dentro e taca fogo. Aí vai fazendo isso a vida toda, no terreno inteiro. Toda hora cava um buraco, bota a folha lá, taca fogo. E aí vai ficando. Na hora da construção do tanque, às vezes eles pegam esses locais que tinham essas queimadas, né? Então fica aquele pedação de matéria orgânica, né? Do resto da queimada que foi enterrado ali naquele local durante algum tempo. Então isso não pode ficar. Não pode ter folha, não pode ter toco, não pode ter nada. Então, se você quiser que o tanque tenha sucesso, é mais importante a compactação e o processo de mistura dos ingredientes, né, que tem que ser os adequados, ou seja, areia grossa é uma proporção, areia pó de brita é outra. Fez isso, não vai ter problema. Mas, infelizmente, a gente tem que, ou felizmente, não sei, a gente tem que saber pensar o que é que realmente importa. Então, eu posso afirmar que 90% das pessoas vão querer saber exatamente quantas placas pega, certo? Mas pega 23 ou 24. Se você disser assim, não pode pegar 23 ou pode pegar 24, a pessoa vai sair daqui, vai falar com você, não gostei da resposta dela, não. Vou perguntar ao Lucas. Se eu disser que é 23 ou 24, ele diz, não. Vou perguntar ao Luiz. Ele vai perguntar a todo mundo até ele encontrar uma pessoa que diga é 24 ou é 23. Mas quando você for contar a história da compactação, do tipo de material, muito provavelmente ele tá. Uhum. Ah, tá certo. Entendi. Mas não vai fazer, entendeu? Então a gente tem que entender bem. Na hora da construção, construir, compactação, não pode ter matéria orgânica, certo? Se é 24 ou 23 placas, pouco importa. Mas a proporção da massa, ok, material que vai ser utilizado, a proporção é em função do tipo, né? Então, pode brita ou coisa. Aí sim, a gente está falando num resultado, tá bom? Sim, você trouxe um aspecto muito importante, porque a gente tem que pensar que, diferente de um tanque de papelão, de taipa, para lona, é um tanque permanente, ele tem uma durabilidade aí bem extensa, né? E falar da questão da fundamentação desse alicerce realmente é muito importante. Quando nós fizemos o nosso tanque, nós deixamos uma raiz, porque nós não levamos em consideração, né? Que era uma raiz de um cipó, e a gente pensou, não, isso aqui, o peso da água sobre a lona não vai deixar ele prosperar. E ele prosperou, né? Ele furou a nossa lona, a gente tem um vídeo mostrando que logo de cara, assim, nos primeiros meses do nosso tanque, uma pequena raiz de um cipó muito flexível conseguiu furar a nossa lona e a gente teve que resolver, né?
Então, daí, de cara, a gente já compreendeu o valor desse preparo do alicerce. Só que na época que nós fizemos, a gente não tinha essa profusão de informações que existem hoje sobre o sisteminha, né? E um dos motivos da gente compartilhar no canal é para que as pessoas possam ter essas informações que nós não tivemos na época e possam incorrer em menos erros. Então, se errarem, não seria por falta de informação, né? Porque hoje já tem muito mais estudo e mais comunicação dessas informações. Então, só para deixar o pessoal que tá assistindo essa nossa conversa aqui ciente, né? Confirmando o que o Lucas tá falando aqui para gente. Cuida do alicerce. Se é arenoso, tem que fazer uma base bem compacta, né, Lucas? Rochas, barro, garantir que isso vai ficar bem compactado, bem solidificado, sem vagas. Se é um solo firme, sobre rocha, tem que pensar que essas rochas também se movimentam. Então, também não está dispensada a questão da compactação. Porque senão não adianta fazer um tanque com todas as suas colunas, suas placas, e depois vir o peso da água, o peso dos peixes, e achar que a compactação do terreno não vai interferir nisso. Essa é uma das melhores observações que eu já vi em relação ao tanque, viu Lucas? Porque, com certeza, né? Se não houvesse preparo do terreno, então cuidado com a forma do tanque, com o número de placas, foi um cuidado que não vai prosperar, né? É uma reunião de informações consideráveis que a gente tem, né? E a gente aqui na Start, a gente também é muito objetivo, certo? Então, a pessoa chega aqui e diz assim, olha, mas eu queria criar 500 quilos num tanque desse. Amigo, não dá. A gente trabalha vendendo alevino, né? Então, melhor a gente vender 500 alevinos do que 150, né? Economicamente para a empresa é melhor. Mas não acontece assim. Então, a mesma coisa é o tanque. Então, a gente precisa ser muito objetivo e, às vezes, até muito frio, né? Para explicar um negócio, muito direto, porque senão vai dar errado. Então, note que tudo isso é muito importante. É simples o tanque, mas ele precisa ter os seus processos respeitados. O que vai importar é ele não rachar, ele não vazar e ele produzir, né? A gente quer que ele produza, certo? Se ele vai produzir com 23 ou 24 placas, não importa. Assim como também eu tenho um quintal pequeno, então eu posso fazer ele com 2 metros de raio? Pode. Eu posso fazer ele com 1,80 m? Pode também. Eu posso fazer ele com 100 metros de raio? Não, não pode. Certo? Então tem que estar dentro do processo, tá bom? Vocês fornecem os alevinos, né? Que eu sei. E fornecem também a ração inicial, não é isso? Então lá a gente tem o kit para o sisteminha, que é o kit sisteminha, né? Bem óbvio, né? Kit sisteminha. 150 levinos e a ração. Que ração? A ração que ele precisa para chegar com peixe em 200 gramas, 250 gramas, ou somando tudo, mais ou menos 30, 40 quilos de peixe por tanque, né? Aí as rações, elas são enumeradas, só com o nome R1, R2, R3, R7. Isso. Então o produtor já sabe. Ele precisa da ração R1 no começo e lá no final ele precisa da R7. E no meio da 1 e da 2 tem mais outros tipos de ração. Aí ele conta. Terminou a 1, eu vou para qual? Para 2. Terminou a 2, eu vou para 3 e assim ele vai. Então facilita, né? Importante saber se ela resolve o problema da gente. Se ela vai converter, se ela vai ter qualidade, se ela vai ter constância.
se o que a gente precisa de nutriente está vindo na ração, né? Isso é importante, né? Aí, igual a história do tanque. É importante compactar. Numa falta de compactação dessa, quando racha, a água infiltra e cava buraco no fundo do tanque. Então, você tem que quebrar para tapar aquele buraco que foi por onde a água passou e fez aquela cava, né? Foi o que aconteceu com esse tanque em Esperantina, né? É um caso muito legal, porque em Esperantina aconteceu as duas formas. Teve a história do tanque num solo firme e também teve a história do tanque na areia movediça. O cidadão foi construir um tanque lá e tinha um problema. Qual era o problema dele? Era que ele tinha um solo lá que se abriam uns buracos misteriosamente. Do nada apareciam uns buracos, certo? Disse, ó, o homem quer fazer muito tanque, mas tem um problema. Qual é o problema? Não, é que o solo lá dele lá, do nada, afunda e abre uns buracos. É tipo uma areia movediça. Ah, tá bom. Dá para fazer lá? Dá. É mesmo? É. Então, como que faz? Então, cava essa areia movediça todinha aí, joga pedra, faz o alicerce, vem com barro, tapa o buraco, bate, vai dar para resolver. Então, assim, o cara queria saber como é que faz as placas, são quantas placas, eu quero construir logo. Compactação aqui, se você me dissesse que era só compactação, eu tinha feito aqui. Mas só que não tinha feito, porque teria que ser feito assim, né? Resultado, o solo de areia movediça lá do homem, que também eu nunca entendi esse relato, foi feita essa compactação e nunca deu problema. Enquanto que o tanque feito na pedra de cabeça de jacaré, Deu problema. deu. Uhum. Entendeu? Então, é bem aí que a gente tem que entender. A mesma coisa é com o kit. O kit sisteminha, ele leva 3 coisas: qualidade genética, nutricional e conhecimento técnico. Quando você vai fazer seu tanque, você fez ele perfeito, mas você vai querer colocar 200 tilápia em vez de 150, e aí você acha que tem uma ideia inovadora e vai botar mais 50 bodó, que é para poder limpar as paredes e o chão, não vai dar certo, entendeu? Porque uma coisa que agrega uma reação na outra, que dispara na outra, e assim sucessivamente, até você tirar o peixe lá na ponta. Então, quando você casa tudo isso, a resposta é inevitável. E ela é a prova de sabotagem, né? Porque às vezes a gente gosta de meio que se sabotar, né? Dizer assim, não, vou botar aqui 50 bodó, mas não vou avisar para ninguém, vai dar certo. Aí depois não dá, fica triste, né? Aí, ó, pô, não deu certo. Acho que isso não funciona. Mas não é bem assim, né? Então, acaba que a gente trabalha, né? Tentando fazer com que a pessoa entenda isso da maneira mais franca possível, mais objetiva. Por que a gente desenvolveu esse tanque? É porque quando, quando, quando foi feito um tanque de cimento para a produção de peixe no sisteminha, tinha um problema que era a necessidade de pessoal qualificado para rebocar, certo? Para fazer tanto as paredes quanto o fundo, né? Então, a nossa estratégia foi tirar isso, né? Então, como é que eram feitos? Eles chegaram a utilizar essas placas, né? Mas essas placas, elas eram amarradas com um arame ao redor, pelo lado de fora,
mais ou menos 4 ou 5 arames desse, né? Depois era feito um reboco dentro e fora, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Então, necessitava de areia fina, necessitava de uma pessoa que necessita rebocar e tudo mais. Com o tanque start, não precisa disso, certo? Basicamente, só necessita colocar as paredes em pé, colocar a coluna e fazer o fundo, né? Então, qualquer pessoa faz. Por isso que o Luiz está difundindo essa característica desse tanque pela facilidade, mas isso não impede que a pessoa faça qualquer outro que quiser, né? Ou de lona, ou de taipa, ou do que seja lá o que for, né? Mas qual é a vantagem desse tanque? É que feito uma vez, ele não tem mais problema, né? Ele fica lá, né? Então, dá para usar, vamos supor, 5 anos seguidos sem ter problema. Então, a lona é mais barata, ainda continua sendo mais barato, sem dúvida, mas vai furar, vai rasgar, o sol vai degradar. Então, a questão não é o valor em si, é a facilidade de fazer, que você pode fazer, ou uma outra pessoa pode fazer, sem a necessidade de ser pedreiro, né? E a durabilidade dele, né? Então, é por isso que a gente anda difundindo essa característica, tá bom? Facilidade. Certo, porque também tem essa grande vantagem de não precisar receber reboco nem na parte interna, nem na parte externa, né? A partir do momento que você montou as placas, o tanque está pronto, não é isso? Tá pronto. E ele tem uma versatilidade, a gente já preparou ele para diversas formas de construção. Então, por exemplo, aqui em Parnaíba, nós temos uma característica de ter uma grande variedade de materiais. Então, Parnaíba é uma cidade polo. Ela tem de tudo. Em termos de material de construção, tanto da construção civil como hidráulica, elétrica, tudo aqui tem, até mais completo do que Teresina. Então, a gente tem a possibilidade de usar pó de brita, que é um subproduto da fabricação da brita, que é um rejeito. Ou seja, aqui nós temos 2 empresas que fazem brita, né? Então, a gente tem montanhas de pó de brita sem uso nenhum. Enquanto que uma carrada de brita um metro cúbico é R$ 350, e isso eu estou colocando valores antes de pandemia. O pó de brita é 40. E a qualidade dele é impressionante para a construção. Só que você vai encontrar pó de brita em todo lugar? Não, não vai, é difícil. Então, a gente tem outra forma de construção. Então, se você não tem pó de brita, você vai fazer com areia grossa. Então, nunca areia fina. Então, é o mais rústico possível. Ou vai usar o pó de brita, ou vai usar areia grossa. Se for pó de brita, aí a gente faz uma mistura entre pó de brita, areia grossa e o cimento. Se for só areia grossa, a gente só utiliza areia grossa, mas aí a proporção do cimento altera. Então você tem todas as formas de construir. É menos indicado, mas se a pessoa também não dispor de uma quantidade grande de areia grossa, há maneiras da gente também inserir um pouco de barro na produção. Não é o ideal, mas faz também, entendeu? Então, para cada local, a gente tem uma característica. Eu acredito em Najá, teve problema, não tinha pó de brita, né? E aí você teve uma readequação, mas que é bem simples. Ou seja, tem pó de brita? Tem. Protocolo é X. Não tem. Protocolo Y. Acabou. O processo é o mesmo de fabricação, tá bom? O resultado é o mesmo. Certo, foi um tanque no qual foram pensadas diversas soluções
construtivas, né, de acordo com os materiais que se tem disponibilidade aonde vai se construir, né? Vão, em média, quantas placas no start, porque acredito que haja um tamanho padrão, né? E qual a capacidade em volume de água desse tamanho de tanque que está sendo Bom, utilizado? é o seguinte, a estruturação dele é em torno de 23 a 24 placas, certo? Varia um pouco. Por que que varia um pouco? A gente não gosta, eu particularmente não gosto de ter uma receita de bolo, uma ditadura no que se refere à construção. O que tem que ser feito é o conceito principal, né? A colocação das placas e a forma de fazer a massa e tudo mais. Mas assim, ele vai fazer lá aquela circunferência. Não tem uma corda direito, não ficou muito bem fixo, ficou um pouco disforme, não tem problema, não morre por causa disso. Então a gente tem aqui casos que a pessoa faz uma circunferência muito bem feita, e pega 24 placas, e tem quem faça uma circunferência mais ou menos e pegue 23 e meia. Teve até caso da pessoa serrar no meio, sabe? A placa. Não importa. O que importa é que vai ficar em torno aí de 23 a 24. É o que é suficiente. Né? E o volume dele é em torno de 8 a 10 mil litros. Né? Então, se ele vai fazer um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, não importa também, vai variar. O que importa é que esse sistema de recirculação ele deve ser utilizado até 10 mil litros, certo? Então, você utiliza esse sistema para até 10 mil litros. Então, o que é que acontece? Fatalmente vai ter alguma dúvida. Eu quero fazer um sisteminha, mas eu quero um sisteminha de 500 mil litros. Não dá. O sisteminha é para 10 mil litros. Você pode botar o motor dele para funcionar numa caixa de 1.000 litros? Pode. Mas você não pode botar esse motor em 100 mil litros. Né? Então, é isso que a pessoa tem que ver. Mais ou menos 23, 24 placas, mais ou menos 8 a 10 mil litros. Certo? Quero mais, então faz mais tanque. Né? Lembrando que, geralmente, eu tenho uma experiência muito grande já nesse tipo de trabalho, a pessoa vê a ideia, né? Até o seu mesmo aí, que é bem, bem organizado, a pessoa diz assim, não, então eu quero um desse, só que maior. Onde ela produz 40 quilos de peixe, eu vou produzir 40 toneladas. Mas é sisteminha. Não, não é. Porque você foge da realidade do processo. O processo necessita que esse motorzinho, que é esse sistema de recirculação, seja utilizado em até 10 mil litros. Né? Então, o volume do tanque e o tamanho dele é um pouco variável, desde que você respeite a capacidade de suporte do sistema. Por exemplo, o tanque tem 2,20 de raio. Uma pessoa aqui que trabalha com cata de caranguejo resolveu fazer um tanque. Então, ele tinha um quintalzinho pequeno. Então, o tanque dele teve que ter 1,80 de raio. Inviabiliza a produção dele? Não. Por quê? Porque está abaixo de 10 mil litros. Então, abaixo pode tudo. O que não pode é acima. Né? Por exemplo, quando eu comecei aqui em casa, eram piscinas de lona, dessa de menino, né? Pequeno, de lona, com 5 mil litros. Produz os mesmos 30 quilos de peixe, tá? Então, não faz diferença. Então, os 10 mil litros, o que é que vai fazer diferença nisso aí? É a quantidade de água que você vai utilizar para irrigação. Então, por exemplo, 5 mil litros, você vai tirar 10% por dia, que é o que o Luiz recomenda, de 5 mil litros dá 500 litros, né? De 10 mil litros, vai dar 1.000 litros. Então, as pessoas têm que entender onde que ela tem que raciocinar, né? Então, a pessoa pensa que ela pode fazer
o de 100 mil litros e ter o mesmo resultado, não adianta. Ela pode ter o de 10 e o de 5, é a mesma coisa, desde que você tenha uma demanda hídrica para irrigação que suporte o volume de 500 ou o volume de 10 mil, entendeu? Entendi. Você fez observações muito importantes agora, porque a gente realmente se depara muito com o pessoal no canal que quer fazer. O nosso tanque já é considerado grande, né? Para um sisteminha. E as pessoas querem dobrar, triplicar, Isso. quadriplicar essa função. E realmente deixa de ser um sisteminha, né? Porque também tem que se considerar que o peixe não é o foco, embora seja o coração do sistema. E aí você vai ficar dependendo Sim. só de criar peixe, ainda criar de forma ineficiente, né? Esse tanque, ele é para uma medusa, né? Ele vai funcionar bem até os 10 mil litros, não é isso? E muito legal você estar falando Isso. que... Porque o pessoal também pergunta muito, Carla, eu posso criar meu peixe numa caixa de 1.000 litros? Posso criar numa caixa de 5 mil litros? Então, muito legal porque você já traz essa resposta, né? Na sua fala. E continuamos usando a mesma medusa e as mesmas bombinhas, Isso. né? A partir daí, a gente Isso. já não pode garantir a eficiência desse sistema. É um ponto importante que você falou, porque assim, por que é até 10 mil litros e é a mesma medusa, a mesma quantidade de peixe? E eu posso criar em menos, em caixa de 1.000 litros? Você tem aí 10 mil litros, 150 levinos. Se você reduzir para a caixa de 1.000, você vai e colocar 150 levinos, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma densidade muito maior, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aí no seu, se faltar energia, desde que você não alimente o peixe, ele não morre. No entanto, na caixa de 1.000 litros, se você alimentar o peixe, ou se você tiver uma falta de energia e não tiver um gerador, ele morre. Então, o seu aí tem uma segurança técnica. O que é que você quer com ele? Você quer que ele sirva de material para produzir fertilizante e vai utilizar ele eventualmente para comer, né? Então ele está em segundo plano, apesar dele ser o coração do negócio. Quando a gente entende o processo, você vai ver que a parte da irrigação é o principal, o peixe é só o subproduto. No caso de uma pessoa que queira produzir em 1.000 litros, se ele colocar 150 peixes lá dentro, ele pode até atingir a mesma capacidade que o seu. Só que, por exemplo, se faltar energia, ele morre. Se a limpeza falhar do sedimentador, das bombinhas, morre. Então, é inversamente proporcional, ou seja, até 10 mil litros você consegue utilizar mais água quanto maior for. Tanque maior, mais uso de água, mais uso de água, tanque menor, menos uso de água. Então, é inversamente proporcional. Quanto menor, mais segurança e menos água, né? E quanto maior, precisa de menos segurança e mais água. E é bem aí que as pessoas não entendem. Quanto mais água, mais seguro, né? Quanto menos, menos seguro. Então, você pode produzir. O que a gente... Se você tiver bastante capacidade técnica de entender, capacidade técnica não quer dizer que você precisa ser técnico, formado, com mestrado, doutorado. Precisa entender. Compreensão, né? A compreensão. Você, por exemplo, é muito mais técnica do que muito técnico formado na área, com mestrado, doutorado que eu conheço, né? Então tem que ter o entendimento disso aí, né? Então a pessoa olha o seu e diz assim, não, eu quero fazer na de 1.000 litros. Mas ele não está pensando que antes dele fazer, tem que ter o gerador, tem que ter a segurança, ele tem que ter a condição de limpeza, da rotina, tudo muda. Aí ele vai querer fazer igual o seu. Você limpa o sistema quantas vezes por semana? Aí você diz assim, uma vez.
Aí ele vai querer limpar uma vez também, ou nem vai ter tempo e não sei o quê. Então, assim, o que geralmente acontece é, como o sistema ele é bem eficiente, quanto menor o volume de espaço, melhor ele fica, certo? Então, assim, a gente consegue até chegar, se fizer tudo direitinho, produzir 40 quilos de peixe numa caixa de 1.000 litros, certo? Mas demanda essa condição técnica, esse entendimento técnico que a pessoa tem que ter. Como ela não tem, então acredito que o Luiz pensou mais por essa linha. Vai ser uma pessoa que está ali na linha da pobreza, que precisa estar com um problema de escassez de alimento, para desagrava a fome. Então, essa pessoa, ela não requer um sistema muito exigente. Ela não necessita disso. Precisa ser ajustado a ela. Mas o que as pessoas não entendem é que tem a linha do desagravo à fome e tem a linha comercial, né? Ele quer fazer o protocolo da linha comercial, da linha do desagravo, né? Mas querendo ser empresáriozão, né? É, E não adianta, e não dá certo, entendeu? é verdade. De um tanque start você já falou, né? A média entre 23 e 24 placas. O raio, né? Como é que fala? A perfeição da circunferência que vai determinar isso, pelo que eu entendi, né? Isso, exatamente. Não precisa ser uma coisa com a característica chinesa, né? De precisão, né? Japonesa de precisão. Mas tem que seguir mais ou menos aquele padrão, que vai dar 23 placas, 24 placas. Não se pode culpar o projeto, né? Muito legal do Sisteminha é que foi um projeto todo planejado, em todas as suas etapas, para atender as pessoas mais simples, né? Para que fosse também de manejo mais simples possível, porque a questão é colocar comida na mesa, né? O que Uhum. não exime de você não atender todas as etapas, não cuidar de todas as etapas, e depois, porque colocou lá os 50 bodós, como você está falando aí, culpar o projeto, falar que o projeto não funciona, né? Eu sempre digo, e nós aqui somos muito empiristas, né? Que a experiência é por sua conta e risco, porque o projeto é, é ótimo, gente. É um projeto premiado e que vem sendo aprimorado com o passar do tempo. Uma das provas de aprimoramento do Sisteminha é a criação do tanque start. Porque em relação ao Sisteminha, o tanque start é o bebê, né? Do sistema. Foi desenvolvido mais recentemente, né? E Sim. uma outra questão, Lucas, o pessoal sempre me questiona, me pergunta bastante em relação às cordas, né? Do biofiltro. Uhum. Aqui pra gente, e pelo que a gente tem recebido de perguntas no canal, parece que na maior parte do país, exceto nas regiões portuárias, que estão perto de portos, a corda de nylon é cada vez mais difícil de ser encontrada. A gente costuma aqui indicar que o pessoal faça a procura no Mercado Livre, porque geralmente os mercados locais não têm. E aí eu queria saber com você se vocês têm essa corda, se a gente pode, por exemplo, indicar vocês para quem já procurou e não encontrou, porque aí nesse caso eu vou deixar os contatos aí de vocês, né? Para que as pessoas consigam, porque o que a gente indica é que de forma alguma use outro tipo de corda. Estou errada? Exato. É o seguinte, a gente tem tudo que é difícil encontrar, tudo que é gargalo, a gente tentou resolver, certo? Todo mundo terá acesso a tudo que a gente conseguiu resolver de difícil? Não, a resposta é não. Porque, por exemplo, a gente não tem como mandar o Alevino para ir para Goiás, por exemplo. Eu não tenho.
como mandar ele aqui, ele chegar vivo aí. Não tem uma logística que faça de onde eu tô para ir. De uma vez só, né? Ele vai demorar dias. Então, isso é um problema. A outra coisa é a corda. Realmente, a corda ela é complicada. E ela é complicada porque a gente também já passou por isso, certo? Então, isso não é um gargalo de vocês, não. É da gente também. Então, a gente tinha que comprar, às vezes comprava uma corda boa, às vezes comprava uma corda ruim, às vezes tinha uma corda com preço bom, às vezes tinha uma corda com preço absurdo, certo? E atualmente a gente tem para vender a corda ideal. Ela é fabricada para a gente, né? Característica para produção dos filtros, né? Então, você precisa da corda, a gente consegue mandar, né? Dentro do processo da pandemia, a gente já enfrentou 3 reajustes, né? Um bem no começo, um no meio e agora a gente já recebeu outro, né? Então, é 33 reais, se não me engano, o valor da corda. De 30 a 33 reais o valor do quilo da corda. Mas é a corda específica, ela não é uma corda que você tem que desfiar. Ela é o filamento só torcido. Então, você distorce ele e ele já está no ponto, certo? Ele é torcido só para poder a corda pegar a característica da cabeleira, mas ele não é uma corda. Ela é um fio, um grumo de fios de nylon torcido, certo? Próprio para fazer isso e com a espessura exatamente que o Luiz recomenda para a fabricação do biofiltro. Então é feito especialmente. Então essa é fácil. A gente coloca no correio e vai para qualquer lugar. Bom, então você estava falando que a questão da corda vocês conseguiram uma solução, já fica mais tranquilo para quem está com dificuldades, né? E o kit da ração inicial também, né? Que são as duas questões mais problemáticas. Então, muito bom saber que já existe uma solução aí com vocês, né? Que a gente pode indicar. Porque mesmo com esse aumento que você está dizendo que a corda sofreu por causa da pandemia, eu posso indicar de experiência própria que é um investimento que tem que ser feito, ele precisa ser feito, e ele vai ser feito só uma vez, né? E vai garantir o sucesso dessa criação do peixe, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, eu posso usar corda de sisal? Posso usar corda de seda? Não, não vai resolver, né? Então vale a pena, porque você só vai comprar uma vez, não compra mais, né? A ração inicial também você só compra uma vez, dura um mês. Então pode ir junto com a corda, certo? E a bombinha, a gente tinha ela R$ 160 até mês passado. Há 5 anos era o mesmo preço. Só que subiu muito as coisas. Então, hoje em dia, a bombinha é 180, a corda é de 30, R$ 33. Eu não sei te afirmar, porque houve um reajuste agora, alguns dias atrás. E o kit de ração também é super barato. Se não me engano, vai ser em torno de R$ 20 vai ser o valor desse kit de ração para um mês. Se a gente coloca tudo isso numa caixa só, é um frete só. O pessoal que está tentando, que está implantando agora, tem aonde conseguir essas cordas com mais segurança? Eu, por exemplo, já fico mais tranquila, né? Porque quando a gente está lidando com sisteminha, a gente compreende a importância de estar usando a corda adequada no biofiltro e a importância de estar utilizando o biofiltro, porque acontece muito do pessoal colocar o tanque e não fazer o biofiltro, né? E aí não dura. A gente teve um caso aqui próximo da gente, que a pessoa fez o tanquinho, comprou os alevinos, colocou ração, mas não fez o biofiltro. E pouco tempo depois ela desistiu do sisteminha porque disse que o projeto não funcionava, né?
Então, assim, tem que se entender que é um pacote, né? Que para funcionar tem que seguir as etapas bonitinho. Então, assim, eu estou muito feliz de estar tendo essa conversa com você, porque é uma oportunidade de estar frisando isso, né? Em Aham. Lucas, Carla, sim, pode só falar. para ficar mais fácil, você vê que o seu relato aí, basicamente, ele é igual ao relato do tanque. Então, a questão é saber o que você precisa pensar de verdade. Então, o que ele queria era ver o peixe em um volume de água qualquer, entendeu? Por isso que ele não fez o biofiltro, porque na cabeça dele era eu quero ver o peixe na água e depois poder pescar o peixe, né? O tanque é do mesmo jeito. Eu quero saber se ele é de 24 placas, ou é de 23, ou é. E aí? Né? Mas só que o cerne não é esse. É a compactação, é o tipo do material, é o tipo do solo para desenvolver as características que precisa. Tal qual isso vai acontecer também na outra etapa. Eu tô com o tanque, tá tudo ok? Eu não vou fazer negócio de biofiltro, não. Porque acho que isso aí é besteira. Aí não vai dar certo. Né? Então é um conjunto de processos que tem que acontecer para poder o negócio dar certo. Né? Aí, se você for mais além, aí talvez esse entendimento fique mais para a gente que é técnico, mas isso precisa ser passado para o produtor. Você já tem experiência que o tanque tem que ter uma forma de construir, tem que ter uma metodologia. O sistema de recirculação, eu percebi que você tem essa preocupação, mas só isso basta? Não. Por quê? Porque você vai precisar do alevino, da genética e da sanidade do alevino, da nutrição dele e do conhecimento técnico. O conhecimento técnico, ele abraça as três coisas, né? O peixe com a alimentação, o sistema de recirculação com seus compartimentos e a construção do tanque, entendeu? Quando você olha de cima é simples, né? Só que entendendo fica mais fácil. Então, quando você vai explicar para as pessoas, você tem que jogar a verdadeira realidade do que ela tem que entender. Só aí já seleciona muita gente. Porque você tira aquele que quer produzir 1.000 quilos de peixe no tanque de sisteminha, Uhum. aquele que quer usar o sistema de recirculação no tanque de 100.000 litros, né? E aquele que acha que pode botar milho, resto de comida, e bodó e não sei o que lá com a tilápia, entendeu? Mas, em contrapartida, você também consegue direcionar quem realmente quer. E o que é que a pessoa tem que fazer? Isso sendo mais claro e objetivo, ela vai fazer com menos possibilidade de erro e com a resposta de resultado altamente veloz, entendeu? No primeiro ciclo, ela já resolveu o problema dela e já está replicando isso e ensinando as pessoas a pensar da maneira correta também, tá bom? Tá certo. Lucas, muito obrigada por ter tirado um tempo para conversar com a gente sobre o Start. É um tanque que está despertando muito interesse por todas as qualidades que ele tem, principalmente a questão do custo, pela facilidade de construção, desde que, né, tomados os cuidados aí com os critérios, principalmente do alicerce, como você frisou. E eu quero te agradecer mesmo, de verdade, por ter tirado esse tempo para tirar essas dúvidas com a gente, para compartilhar um pouco sobre o Start, que é muito legal, Ou porque qualquer outro. a maioria das empresas voltadas para a piscicultura e aquicultura não tem foco para o pequeno produtor, né? Então, vocês Não. têm um diferencial aí que a gente tem que divulgar. E eu já estou bem feliz de poder fazer isso, né? Porque Sem a dúvida. gente aqui, para comprar alevinos, tem que achar não sei quantos vizinhos para dividir as quantidades, porque a gente não vai pôr 1.000 alevinos no nosso tanque. Aí tem que ficar Sim. achando quem queira comprar junto, porque a gente não acha quem atende a necessidade do pequeno. Então, eu faço questão de fazer a divulgação disso,
desse trabalho de vocês aí, porque o pequeno precisa ser atendido e o sisteminha foi feito para atender o pequeno, né? Então, te agradecendo de Sem novo. dúvida, eu te falar que a maior parte dos produtores são pequenos, né? Sim. Mas ninguém tem foco nisso. Então, assim, a gente aqui na Start, a gente tem produtor que trabalha com um sisteminha, né? Não é o sisteminha, mas o biofiltro, o motor do negócio, numa caixa de 500 litros e pega 10 peixes. Ele recebe o kit de ração para 10 peixes. Aí. Entendeu? Então, a gente tem esse foco. Então, a gente trabalha com tudo que o grande tem em termos de tecnologia e pode pagar por isso, como a ração, como a genética, como a levina de qualidade. A gente tem essas características disponíveis para o pequeno produtor, né? For o sisteminha, corda, bomba USB, as peças de reposição, os kits de ração, alevino e o conhecimento técnico que a gente passa sem custo para a pessoa. Certo? E também tem para o pequeno produtor que não está no sisteminha, mas que tem uma gaiola num lago, tem um viveirinho escavado que já tinha, mas que não entende direito a dinâmica, então a gente está atendendo todo mundo dessa maneira, tá bom? E se assim, se tiver mais alguma dúvida, eu vou te passar a palestra posta. Se alguém tiver mais alguma dúvida, nada impede da gente retornar numa outra oportunidade. Já estou feliz de vocês colocar à disposição, porque pode ser que surja uma live, né? Para a gente tirar dúvidas em tempo real das pessoas. Sim, é bom, pode ser. Se você precisar, sempre que houver necessidade, pode contar com a gente. Que bom, Lucas. Muito obrigada, viu? Por tirar Por esse nada. tempo. Tudo bem. Tá Tá certo. bom? Pois, Obrigada, viu? mais aí. Por nada. Até Foi muito mais. boa a conversa. Tchau. Igualmente. Tchau.